Alguém gostaria de contribuir para a nossa interlocução? Normalmente a turma fala ou não fala? Só para... Normalmente. Ah, bom, então. Nós inovamos no último evento, trazendo essa interlocução. Devagarinho eles vão chegando. Doutor Guido, assim, muito especialmente, gente, eu até disse para ele, eu gostaria muito que o senhor fizesse na interlocução, né, uma conversa com a doutora Andréia, porque o doutor Guido, ele está escrevendo uma obra a respeito de todos os filmes do Woody Allen. Ele é um conhecedor da vida, da obra do Woody Allen, e eu acho que ele tem muito a contribuir com essa interlocução. Esse filme que foi motivo aí do debate é uma comédia romântica do Woody Allen. O Woody Allen tem uma obra imensa de mais de quase 5 décadas, fazendo filmes anualmente, em alguns anos até 2 filmes, e ele tem dramas e tem a comédia. Em todos eles há isso que nós notamos nessa comédia, aqueles que assistiram, uma crítica mordaz às várias situações personagens, principalmente as personagens jovens nesse filme. Como a doutora conferencista, a doutora Pachá, lembrou, uma personagem apaixona-se por todos os jovens que ela encontra, em qualquer situação. Aí esquece o anterior, e que ela já ia até marcando casamento em Veneza, e já se apaixona por outro no aeroporto, e vai assim. Quer dizer, isso aí é uma crítica muito feroz que ele faz da inconstância humana que existe. Mas esse é uma comédia e romântica, e ainda um filme musical também. Ele uniu essas 3 circunstâncias nesse filme, que passa a ser um filme muito inteligente e agradável de se assistir. Mas ele tem também uma obra dramática, uma obra muito mais assim profunda das situações do relacionamento humano. Aliás, praticamente o único tema do Woody Allen é o relacionamento humano de casal. Normalmente é isso. Todos os filmes dele giram em torno desse, com uma ou outra exceção. A não ser já nessa última fase, a partir de 89, com os filmes comédias e filmes criminais, como Crime e Castigo e outros que ele fez. Então ele mudou um pouco a linha, mas a temática do Woody Allen sempre foi essa, a preocupação dele, o relacionamento amoroso, o relacionamento entre o casal. E esse filme também tem isso, só que num plano de comédia, né? Um plano idealizado, como ressaltado pela conferencista. Eu queria assim que visse esse aspecto dessa dramatização também dessa temática amorosa do Woody Allen. Na verdade, assim, eu acho que essa temática amorosa é a temática de todos os grandes filmes que a humanidade já produziu, né? E nesse filme eu lembrei, enquanto o senhor falava, doutor Guido, de um personagem que é devastador na história e que mostra bem a impossibilidade dessas idealizações tratadas de uma forma cômica. Que o casal perfeito, que começa o filme jurando eternamente amor um para o outro, que ele vai a relojoaria e compra uma aliança de brilhantes para dar, ela engole a aliança no doce, porque ele quer fazer uma surpresa, porque tudo que se vê nos filmes são aquelas cenas surpreendentes, maravilhosas, e ela come a aliança e a aliança se perde, enfim, depois ela recupera 2 vezes também. E esse casal apaixonado, um casamento marcado, um casal perfeito, aquele casal idealizado, acalentado por todo mundo que cerca os dois, lá pelas tantas, a mulher
menina se apaixona por um presidiário. Não lembra disso? A mãe é uma ativista de direitos humanos, trabalha para libertar o presidiário, que está preso além do tempo necessário, convida para um jantar na ação de graças na casa dela, e essa menina perfeita, que tinha um casamento perfeito, que tinha a aliança perfeita, a música perfeita, o amor perfeito, rompe essa relação porque se envolve com o bandido. Mais uma vez, a gente chega na arbitrariedade do amor. O amor não é racional. Não passa pela racionalidade o momento do encontro. Quantas pessoas se apaixonam e, se pudessem escolher, diriam assim: ai Deus, como ou por que eu fui me apaixonar por essa pessoa? Tinha tudo para dar errado. Ela tinha tudo para dar certo e se apaixonou pelo bandido. No final, ela volta para ele, que está disposto a acolhê-la porque ele ainda ama, e todos dizem: eu te amo, e todos são felizes. E o que é legal é que, como o Woody Allen trabalha muito criticamente com isso, ele não é um diretor que acredita em finais felizes, ele é um diretor fortemente influenciado por Bergman. Ele é um angustiado com a condição humana, as personagens dele todas têm fobia e sofrem, são intensas, eles gritam porque vão morrer, assim, é um superlativo, né, o descontrole dos personagens. E mesmo quando ele faz um final feliz, e que ele coloca os personagens para dançar e para cantar, não vem como um musical, aquela cena perfeita, arrumadinha. As coreografias são feitas de uma maneira meio desordenada, quase que propositadamente. Os personagens não são cantores afinadíssimos, eles cantam interpretando. Então é um musical capenga, como se ele quisesse dizer para o observador ou para o espectador: olha, isso é uma cena. Eu estou dizendo aqui que isso é uma comédia romântica, que vai ter final feliz, mas vocês estão vendo que isso aqui é uma representação que traz para a gente uma referência quase que de um teatro brechtiano, né? Porque Brecht era um autor que quando chegava para trazer a peça dele para o público, ele dizia: olha, vocês estão assistindo teatro. E ele dizia que aquilo ali era um jogo. E o Woody Allen, nesse filme, faz isso com muita clareza. Aquilo ali é um jogo de final feliz. E ainda assim, a gente se encanta. E a gente torce para dar tudo certo e para todo mundo dizer que se ama no final. Alguém mais? Oi? Boa noite, doutora André. Eu me chamo Gilmar, sou advogada nessa comarca e gostaria de saber da senhora a opinião da senhora nesse sentido. Os casais que começam muito cedo a vida conjugal, se amam, têm paixão, e depois eles vivem uma vida inteira juntos, 50 anos juntos. A senhora acha que nesse relacionamento houve no início paixão, amor, depois houve os desencontros da paixão, ficou o amor ou apenas uma relação estável da satisfação das partes? Eu não tenho condição de responder a tua pergunta, porque eu acho que assim, não tem classificação para os relacionamentos. Isso tudo cabe no mesmo relacionamento. As pessoas podem, muitas vezes, experimentam o relacionamento de muitas formas. Cada casal se organiza da maneira como é bom para os dois. Existe casamento por conveniência? Existe. Existe casamento, e existe casamento por conveniência que às vezes dura a vida inteira. É escolha. Eu acho que cada casal, livremente, pactua de que maneira vai viver. Às vezes tem paixão, às vezes não tem paixão. Aí se você pergunta para mim assim, alguém é feliz 50 anos? Eu vou falar, tá mentindo. Ninguém é feliz 50 anos. As pessoas são felizes, às vezes infelizes, às vezes felizes, às vezes infelizes. Então, essa idealização da felicidade permanente, meus pais são casados há 50 anos. Eu sou casada há 20 anos. Eu tenho uma história assim, de casamentos longos, que oscilam, às vezes é bom, às vezes não é bom, claro. E as
maternidade, especialmente nessa sociedade de consumo. Todo mundo quer ser mãe, porque ser mãe é a coisa mais plena do universo. A pessoa vai na capa da revista Caras e fala: nossa, minha pele nunca ficou tão boa, eu nunca me senti tão plena, ter um filho era tudo que eu queria na vida, se eu não tivesse um filho eu não seria uma mulher completa. E aí sai da maternidade, vai para casa com 3 babás, dorme a noite inteira, não amamenta. Aí você que faz uma cirurgia, faz uma cesárea, passa uma semana sem conseguir andar, não quer tomar um banho, precisa de ajuda, alguém precisa limpar você, o bebê mama, arrebenta o bico do peito, você se sente a mulher miserável do mundo, porque todo mundo é perfeito. Como é que você pode ser tão infeliz? Eu tenho uma colega, juíza também, que o ginecologista dela era o mesmo da Luísa Brunet. E elas duas tiveram filha na mesma semana. E disse que uma semana depois ela voltou para tirar os pontos da cesárea, ela mal andava, desesperada, com sono. Chegou na sala de espera, a Luísa Brunet estava sentada de pernas cruzadas, uma camiseta de seda, uma calça jeans. Ela falou: eu quero me matar. Não é possível que eu me sinta tão mal. E aí você se sente culpado porque você quer dormir. Aí nenhuma amiga sua vai dizer para você que é exaustivo ter filho, ver recém-nascido dentro de casa, você tem que acordar a madrugada inteira, que o teu sonho de consumo é tomar banho de porta trancada. Ninguém vai dizer isso para você. Todo mundo só vai dizer como o filho é lindo, porque o filho dos outros sempre é lindo, inteligente, não chora, não tem cólica. Então, assim, você é a única pessoa infeliz do mundo. Quando a tua comparação é essa, você vai ter sempre o pior casamento do mundo, você vai ter sempre a pior família do mundo. E eu disse isso muitas vezes em audiência. As pessoas se sentindo muito angustiadas porque eram infelizes. Eu disse: olha, você não é mais infeliz, nem menos infeliz do que todo mundo, porque as pessoas mentem. Então mentem. Então é verdade que as pessoas mentem. Uma audiência de uma separação por uma traição. E eu percebi que a mulher não queria se separar. Ela tomou a decisão de pedir o divórcio, porque era o que todo mundo esperava, mas ela não queria se separar. E eu disse, ficou muito claro. E ela, angustiada, não sabia como fazer para continuar casada, porque ela tinha que dar uma satisfação para as pessoas. Eu disse para ela: olha, você acha que nenhuma amiga sua foi traída, nenhum amigo seu foi traído? As pessoas mentem. Agora, continuar casado ou não continuar casado é uma escolha sua. Não tome essa decisão imaginando que você tem que dar uma satisfação para alguém. Então, vamos estabelecer um parâmetro humano de convivência e parar de fingir que o mundo inteiro é feliz, porque a gente tem problema, porque todo mundo tem problema. Todos dizem eu te amo, todos dizem eu te odeio, todos dizem eu estou cansado, todos dizem eu estou feliz, e tudo acontece ao mesmo tempo. É o que tem de mais rico na nossa condição. Então, eu acho que esse casal é tudo misturado. O que é inevitável é quando um dos dois resolve que chegou ao fim. E aí não há solução que faça essa relação continuar. Aí é passar pelo luto, chorar a dor e esperar que vai passar. Dá uma esquentada aqui no debate. Dr. Rodrigo Pereira da Cunha, o nosso presidente do Nacional, ele tem um livro sobre a sexualidade vista pelos tribunais. E eu estou lembrando de um caso, de uma crônica sua, né, que obviamente se fundamentou aí nas audiências, que a senhora trabalha muito bem com a questão da sexualidade, do desejo, né, dentro do tribunal, e como lidar com o desejo do ser humano que se apresenta ali para o juiz. E eu acho que o pessoal vai gostar de saber do caso da molhadinha. A história está no outro livro. Está no outro livro. Me presta aqui que eu conto para você. Me presta ele. Porque eu achei muito interessante como transformar essa linguagem do desejo
dentro da realidade do direito, né? O direito é essa linguagem mais dura e como trabalhar isso, transformar para uma linguagem mais afetiva, como chegar mais perto dessas pessoas. Antes de contar essa história, Marli, deixa eu dizer para você o que eu penso. Eu penso que o juiz de família não é um juiz que julga moralmente nenhuma das pessoas que passam no tribunal. Sim. O juiz é um agente do Estado e a intervenção do Estado se resume a solucionar questões objetivas no fim de um relacionamento. Eventualmente, o juiz é obrigado a lidar com um transbordamento de emoções e que, na maioria das vezes, não dizem respeito à atuação jurisdicional. Eu sempre tive muito cuidado com as pessoas que passaram na minha frente. Então, uma coisa é eu julgar objetivamente os conflitos e outra coisa é eu perceber que, para resolver aqueles conflitos, às vezes é preciso ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque aquele lugar de escuta é um lugar extremamente importante. Muitas vezes é o único lugar onde as pessoas podem se encontrar e falar alguma coisa. E se eu não deixo essa escuta acontecer, eu posso dar a sentença mais correta e técnica do mundo, que daqui a 2 semanas aquele casal vai voltar para a casa de família, porque o espaço do litígio passa a ser o espaço do gozo, como o Rodrigo trata dessa matéria brilhantemente. Então é importante ouvir e respeitar, sem julgar. Eu nunca julguei tão pouco. Se eu aprendi alguma coisa durante esses anos na vara de família, foi a exercitar a minha generosidade. Porque eu não posso me imaginar parâmetro moral para nenhuma daquelas pessoas que aparecem na minha frente. Eu tenho que respeitar os desejos e as individualidades de todo mundo. Então, isso é fundamental, assim, eu digo isso para os colegas mais jovens que pretendem ir para a vara de família, é que é um lugar onde a gente precisa respeitar profundamente o ser humano, com as suas escolhas, com os seus desejos, que podem ser completamente diferentes dos meus. Eu não sou juiz do comportamento de ninguém, nem do desejo. Eu acho que com essa história, a história revela muito bem isso, né? Essa quebra desse paradigma de não preconceber o outro, de não ter esse julgamento do outro, estar aberta para receber a pessoa como que ela é, em todas as suas nuances. Surpreendente, porque era a primeira vez que um processo de traição virtual chegava às minhas mãos. Pouco íntima das inúmeras possibilidades de comunicação na rede, tive dificuldades na época para compreender que as mais de 80 páginas trazidas na petição inicial fossem cópias de conversas mantidas durante quase 3 meses entre a Molhadinha 25 e o Moreno Sarado. Além das conversas arquivadas numa pasta do computador no escritório, Adolfo, o marido, também encontrou diversos e-mails trocados entre o improvável casal. Não me considero uma pessoa pudica, nem moralista, felizmente. Mas o conteúdo daquela correspondência era pornografia de 5ª categoria. Verdade que a Molhadinha 25 sabia se expressar muito bem. Seus textos renderiam um livro de contos eróticos com direito às fantasias mais inusitadas e devassidão explícita. Bastaria uma leitura rápida para constatar que a personagem inventada por aquela mulher não cabia numa pessoa só. Molhadinha era uma jovem milionária, herdeira única de um império, adorava sexo violento, saía de casa todas as manhãs à procura de homens que a saciassem. Frequentadora de orgias, adepta de encontros pagos, seu maior desejo era ser possuída ao mesmo tempo por vários machos em um lugar público. A riqueza dos detalhes das suas histórias, no entanto, era a prova cabal de que ela só existia nas palavras e na imaginação. Já o Moreno parecia não conhecer o vernáculo, nem a gramática, nem a sintaxe. Mas nada disso o intimidava. Durante quase 3 meses enlouqueceu sob o domínio daquela messalina virtual que controlava cada
no esconde-esconde que decidiram jogar. Ele insistia no encontro real. Ela manipulava, prometia, fingia que ia, retrocedia. Gostosa, com Z. Tô louco, com K. Largo tudo para ficar contigo. Adolfo queria a separação, queria mais. Queria que fosse reconhecida a culpa de Ana Amélia pelo fim do casamento. Na época ainda tinha separação. Fora traído, exigia o reconhecimento público da infidelidade da mulher. Surpresa com o conteúdo das cartas, eu nem sequer tive a curiosidade de analisar com detalhes os outros documentos. Era a primeira vez que eu teria contato com um conflito daquela natureza. Daí porque minha perplexidade, quando vi entrar na sala de audiências um casal que vivia juntos há 42 anos. Molhadinha 25, aquela que deixava o moreno em fogo erótico permanente, era uma senhorinha de 64 anos, idade da minha mãe na ocasião. Não uma mulher turbinada, com várias plásticas, dessas que costumam malhar todos os dias e se vestem como meninas. Ana Amélia era uma mulher de 64 anos, com cara de uma mulher de 64 anos. Cabelos grisalhos, com corte chique, elegante, vestindo roupas clássicas, constrangida e envergonhada, permaneceu cabisbaixa e silenciosa. O pedido de separação litigiosa, com a declaração da culpa da mulher pela separação, não fazia sentido. Há alguns anos, quem fosse considerado culpado perderia a guarda dos filhos, não receberia pensão e deixaria de usar o sobrenome do marido. Naquele momento, não havia qualquer outra consequência. O regime de bens do casal era o da separação total. Os filhos eram maiores e ambos viviam de proventos suficientes para o próprio sustento. Tão logo me recuperei do susto inicial e percebi o tamanho do constrangimento imposto à mulher, tentei minimizar o desgaste. Percebo que ambos querem se separar. Ninguém quer pensão, não há problemas na partilha, os filhos são maiores. Por que então não fazemos uma separação consensual? Ana Amélia, ainda cabisbaixa, assentiu com a cabeça, no que foi interrompida bruscamente por um raivoso Adolfo que bradou: eu não estou de acordo, quero que a senhora veja o que essa vagabunda fez comigo. A senhora não leu? Não viu o que ela me fez passar? Tomei a palavra e as rédeas da situação. Primeiro quero dizer que eu ainda não vi nada. Isso não era verdade. Essa é uma audiência de conciliação e eu não vou, nesse momento, julgar o processo. Ele não parou, mas a Tadinha me traiu, arranjou um amante analfabeto, ficaram meses de safadeza nas minhas costas. Encontrei tudo isso no meu computador, doutora. Era óbvio que Ana Amélia jamais trairia o marido. Era até difícil imaginar que ela fosse a promotora dos desejos e fantasias inconfessáveis. Deixá-la sofrer tamanha humilhação, sendo execrada publicamente no tribunal, era inadmissível. Mudei a estratégia. Seu Adolfo, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Primeiro, para que aquelas conversas virtuais sirvam como prova, tem que ser feita uma perícia para apurar se o texto veio mesmo do seu computador. Segundo, ainda que tenha vindo do seu computador, o senhor tem que provar que foi ela que digitou. Pode ter sido qualquer pessoa, inclusive o senhor. É uma prova complexa de nenhuma futilidade. Ana Amélia respirou aliviada. Não havia qualquer sentido em aprofundar o conflito e reconhecer a culpa pela infidelidade. Eu já havia participado de acalorados debates e seminários nos quais acadêmicos e intelectuais defendiam ou combatiam as teses de traição virtual. Nunca tive clareza quanto à possibilidade de uma infidelidade assim, principalmente se as personagens não representavam as pessoas da vida real. Nas discussões, em tese, eu imaginava que encontros na rede com nomes falsos, informações inexistentes, eram fantasias secretas, que nenhuma repercussão podia ter com o outro parceiro.
Todas as discussões, no entanto, foram em tese, assim como os encontros virtuais. Agora, na minha frente, era gente de carne, osso, indignação e constrangimento. Ana Nélia provavelmente tivera uma vida conservadora. Contida, casada aos 22 anos, a única experiência sexual se restringia a Adolfo. Ela encontrou na internet maneiras de experimentar seu poder de sedução e, por que não, formas de se divertir no tempo ocioso. Imaginei a indignação de Adolfo ao ler que a sua mulher era capaz, sempre contida, sempre cansada, sempre indisponível para seus desejos e fantasias. Quando se casaram, amor não era necessário para um projeto de vida. Sexo não era para uma mulher de família. Era visível que nunca se amavam. Era perceptível que jamais tiveram uma intimidade necessária na vida deles. Era impossível que numa brincadeira secreta pudessem confessar seus sonhos e desejos. A descoberta da lascívia virtual da mulher deve ter sido dura para ele, mas para ela era perversa a humilhação de experimentar. Nelson Rodrigues tinha razão. Se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentava. Muitas horas de insistência, alguns grunhidos incompreensíveis e saíram separados consensualmente. Senti pena deles, pelas mais de 4 décadas de distanciamento que se impuseram. E não pude deixar de imaginar a frustração do Moreno com o súbito desaparecimento da sua musa safadinha. Boa noite, doutora Andréia. Muito prazer. E é um enorme prazer realmente em conhecê-la pelas histórias que a senhora já leu aqui. E, inclusive, antes da Maria até fazer a pergunta, a qual até já teria sido um pouco já respondida a pergunta que eu iria fazer. Porque o título, A Vida Não É Justa, forte, né? E gostaria de ouvir da senhora um resumo, porque a escolha desse título. Eu costumo falar para os meus amigos que são psicanalistas que o fim do amor tem muito do desamparo. O que é o desamparo? É aquele momento em que não há saída, porque todos nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, e o que nós temos dessa vida é o tempo que a gente escolhe viver, amar, se relacionar, conviver com os outros. Então, o que tem da vida de importante são esses 2 momentos, e que chegam ao fim. Então, você imaginar nessa vida, se você tem o privilégio da fé, que você transfere para um outro plano transcendental, uma esperança de uma ressurreição, de um reencontro, de uma sequência, essa vida divina pode ser justa, mas a vida, como nós temos aqui, não tem estrelinha na testa obrigatoriamente para quem faz tudo certo, e não tem punição para quem faz tudo errado na maioria das vezes. Esse sentimento de justiça que para nós, especialmente para nós que trabalhamos com direito, né, doutor? É um sentimento muito forte da gente querer punir um crime, tem que ter castigo, tem que ter punição, a pessoa que faz tudo certo pode ter prêmio, e o que eu percebi ao longo desses anos com muita força é que fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado, nem sempre o resultado é a expectativa do justo, como nós concebemos o justo. Então, a vida não é justa, é quase que uma constatação do nosso desamparo e da nossa condição humana, que é muito precária.